Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que nos enternece os sentimentos e sentir a presença honrada e amiga dos mensageiros de Jesus na terra que vieram nos amparar nesta manhã, confortar os nossos sentimentos, estimular os nossos pensamentos para os ideais nobres de servirmos em nome de Jesus. Neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, em nome de Jesus, pedimos a todos que busquemos juntos descortinar em nós os talentos divinos, as potencialidades da alma, os ideais nobres que trouxemos agendado em nossas consciências, para formarmos nesta hora um feixe de varas que se erguem buscando as leis divinas. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que possamos servir onde quer que estejamos, onde quer que haja dor, possam haver corações amigos trabalhando e servindo em nome de Jesus. E neste ambiente feliz, que em seu nome, Senhor, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do capítulo 11, Amar o próximo como a nós mesmos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item que nós estamos refletindo é a lei de amor. Falamos da primeira letra do alfabeto divino, amor, porque o amor é a lei que rege o universo. E agora nós estamos vendo que o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. A reencarnação é uma manifestação da lei divina quando nós pedimos ao Pai que nos perdoe. Ele nos responde com a lei de amor na forma da reencarnação, porque a reencarnação é uma forma de nos conciliarmos com a lei, saneando os males que nos atormentam, que geraram culpas. E quando pedimos, Pai, perdoa-nos, nós estamos pedindo, Pai, dá-nos uma oportunidade de refazer o caminho. E para isso, a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. Segunda, quer dizer, o grau máximo de importância após o amor é reencarnar para viver o amor. Ninguém chega à lei de amor sem passar por sucessivas existências. Não há possibilidade, tendo como parâmetro a Terra, o planeta Terra. Então, para nós chegarmos ao amor, é necessário reencarnarmos com aqueles com os quais outrora nos desajustamos. Chegam para nós na forma de experiências novas, na forma de estímulos, para que essa lei do amor se faça na intimidade do meu ser, eu preciso resgatar o homem da materialidade, para vivermos hoje como espíritos, espiritualizando a nossa existência na Terra. E sem a reencarnação,
não há possibilidade de nós resgatarmos-nos, de estarmos chafurdados na matéria. Ontem nós falamos quão importante é a matéria para a evolução do espírito, que sem esses corpos, essas organizações sofisticadas que nós chegamos com o nosso princípio inteligente, não há progresso para nós. O que é diferente do materialismo, que é quando deixamos nos escravizar pelos torpores, né, das emoções corrompidas. São coisas diferentes que densificam o nosso perispírito. Então vamos compreender um pouco mais, né, demorar o nosso pensamento no tema da reencarnação, segundo a reencarnação é de uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida, chama reencarnação. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Então, sem essa possibilidade de uma anterioridade, não há esperança de progresso. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta, naquela oportunidade. Então, vamos pensar na nossa existência na Terra, não fosse a visão do Espírito, não fosse o entendimento de uma anterioridade, não fosse o entendimento da lei de causa e ação e reação, causa e efeito, se não fosse esse arcabouço chamado reencarnação como justiça de Deus, nós estaríamos num sofrimento desesperador. Como estão aquelas pessoas que não têm para elas um outro horizonte que não seja esta única existência. Muito embora acreditem na imortalidade da alma como uma crença sem experiência. E a crença sem experiência não repercute no espírito, não é suficiente para sustentar a progressividade da esperança. Então, o nível de desespero que nós estamos percebendo nas pessoas, o nível de angústia, de não encontrarem razão para o seu existir, está relacionado na total ignorância, vamos dizer assim, no sentido lato da palavra, sobre as leis que regem a reencarnação, que é uma lei de Deus. Então, mesmo entre os espíritas, eles têm crenças na imortalidade da alma. Sabem que a reencarnação existe, mas não sentem. Não sentem, se desesperam como se hoje fosse o único dia da vida daquele espírito. Então, no contexto e no concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Então, olha só. Conhece um gênero de morte, que é a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante. Então, aquele grupo de espíritos na época de Jesus, criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida, de coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Entre na vida, porque aqueles que estão sem motivo para existir ou que não encontram objetivos não estão na vida. Eles estão caminhando pelo mundo a esmo. Então, estão apenas, vamos dizer, observadores da própria existência na Terra, mas não entram naquela possibilidade, olha, eu nasci para ser feliz, para construir, edificar relacionamentos saudáveis com aqueles que lá no mundo espiritual eu me acompliciei profundamente
e que pedi a Deus perdão. E a lei da reencarnação me concede essa nova oportunidade. Esse é o perdão de Deus por nós. É a oportunidade de nós voltarmos e entrarmos na vida. Melhor te é entrar na vida, porque os que estão existindo não estão vivendo, só estão no automatismo das funções do corpo. Entre na vida, disse Mateus, Jesus segundo Mateus. Entrar na vida é a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Então, quando Jesus trouxe o conceito de vida eterna, de eternidade, de nascer de novo, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém constrói o reino de Deus se não nascer de novo, ele estava dando horizontes esperançosos, que teremos novas e novas oportunidades redentoras para o nosso progresso. Mas os homens da época eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de almas endurecidas e corações paralíticos. E nós? 2020 anos depois. E nós? Será que somos espíritos sem atividade espiritual edificante, que trazemos algum endurecimento dos nossos corações? Por certo, sim. Por certo, ainda estamos intelectualizando os conceitos da reencarnação, mas são coisas fugidias do que nós termos aquela coragem de refletirmos sobre nós mesmos, de adentrarmos as nossas instâncias íntimas, de identificarmos a nossa pequenez na manifestação das dificuldades, e que essas dificuldades se traduzem por necessidades evolutivas, e eu encontrar o meu caminho nesse objetivo da vida. É o momento agora, é este o nosso momento, é essa nossa necessidade. Por isso, refletir e estudar sobre o ser espiritual que somos tem sido um recurso para nós aplicarmos o Evangelho de Jesus em nós. Então, na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Aquele aleijão, aquela limitação, aquela perturbação mental grave que obscurece a consciência, principalmente estas, de tolimento total do ser, são períodos de trégua. Trégua. Ele veio impedido de manifestar sua crueldade. É trégua, é bênção. Então, se eu me sinto impedida de manifestar a minha crueldade, eu agradeço, porque não tenho freios internos. E precisei vir com deformidades, com limitações, para que eu tivesse temporariamente trégua de mim mesma. Então, os renascimentos dolorosos são indispensáveis à regeneração do planeta. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Olha que espetáculo de explicação
arder no fogo é a experiência da rebeldia perdurada indefinidamente em nós. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores serão o fogo, as labaredas lancinantes, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Quando essa compreensão se tornar um sentimento em nós, de resignação, de pacificação mesmo diante dessas dificuldades, nós nos sentiremos bem-aventurados. A bem-aventurança é para os aflitos, não para os sãos. Os sãos já estão no regozijo. As bem-aventuranças são para os sofridos, quando a luta íntima é a favor do seu progresso e não na direção contrária da rebeldia. Porque aqueles de nós na rebeldia não estamos fazendo nenhum progresso. Estamos sem atividade espiritual edificante, como diz Emmanuel, de alma endurecida e coração paralítico. Por isso, esse tipo de dor não nos leva ao progresso. O progresso só será quando essa compreensão da dor for bem-vinda como instrumento de Deus para me reconduzir à casa do Pai. Então, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, a segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, é a manifestação do amor de Deus por nós. Pensar demoradamente nesse conteúdo da reencarnação é uma bênção, porque verdadeiramente nós vamos adentrando nos porquês, nas causas, na origem de estarmos aqui, nesta existência, vivendo as circunstâncias que nós estamos vivendo ao lado daquelas pessoas que Deus, por misericórdia, nos ofereceu a convivência. Como a Célia colocou, entender a reencarnação como uma possibilidade de ajuste, uma possibilidade de avanço frente a tudo aquilo que nós viemos fazer conosco, porque a reencarnação é um movimento divino para que nós possamos realizar algo conosco mesmo, através do ambiente que nós nascemos, das pessoas que vamos conviver, das oportunidades que a existência nos vai oferecer para expandir o que ainda está constrangido em nós pelo exercício constante, pela falta do exercício constante no bem. Então, o espírito, ele se expande na medida que ele realmente aproveita todas as suas oportunidades de progresso. E é essa pergunta que nós temos que fazer, né? O que nós sentimos como oportunidade de progresso em nossas vidas? O que nós olhamos assim e falamos, nossa, isso é uma oportunidade extraordinária que me foi concedida nesta existência
para que eu me faça um espírito melhor. Cada um de nós vai olhar ao seu redor e buscar identificar o que especificamente nós podemos dizer, não, definitivamente isso é a minha maior oportunidade de progresso e, portanto, preciso aproveitar. Então, diante disso, vamos compreendendo que a reencarnação é esse tempo de existência que nos traz milhares de oportunidades redentoras. E aí trouxemos um texto de Emmanuel do livro No Portal de Luz, no Portal da Luz, intitulado Perante a Reencarnação, em que ele comenta assim: não perderás tempo reclamando contra a vida. Todas as vezes que nós reclamamos de alguma coisa na nossa existência, é porque não estamos compreendendo por que aquilo está ali naquele lugar, requerendo de nós expansão do que somos como espírito e muitas vezes mergulhados numa ociosidade espiritual, não compreendemos e reclamamos. Toda reclamação é uma falta de visão. Reclamar de alguma coisa é não compreender o papel que aquilo tem na minha vida. É claro que nós nascemos num ambiente e muitas vezes nascemos ali para alterar profundamente aquela realidade. Mas não é reclamando que a gente faz isso, né? Não é de maneira nenhuma, porque parece que se a gente não reclamar, nós estamos nos conformando com aquilo que é para ser alterado. E isso não é verdade. Isso é uma perda de tempo. E o tempo é um patrimônio do espírito. E aí ele vai complementando a lição dizendo assim: na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, imortal, envergando temporariamente forma física, a maneira de um servidor, vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Eu achei muito bonita essa imagem, mas muito bonita, né? Todos nós chegamos na Terra e vestimos um uniforme chamado corpo, que vai se desgastando com o tempo, que vai revelando nas suas características aqueles erros perpetrados contra nós mesmos em outros momentos da nossa existência, por não termos em momento preciso o conhecimento que temos agora. Então, quantas vezes o corpo revela esse uniforme que ele nos traz, revela as marcas do nosso passado presente, porque o passado presente é aquele que não foi transformado, porque se já tivesse sido transformado, nós não estaríamos assim como estamos, né? E aí ele continua: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. É muito interessante nós entendermos a reencarnação como um processo do qual nós necessitamos, e no passado, no presente e num futuro ainda muito distante, vamos necessitar disso. Então, quando ele diz
que todo o nosso passado se revela no presente, é porque observando as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos gostos, observando a forma como nós olhamos o mundo e as coisas, é fácil, muito fácil, nós imaginarmos como foi a penúltima, a última, a antepenúltima e assim sucessivamente reencarnação. Analise os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de evolução, de elevação. Isso é muito importante porque muitos de nós nascemos numa família que a gente não reconhece como a nossa, né? É muito comum, é muito comum na Terra isso acontecer. Às vezes a gente tem uma irmã, às vezes tem um irmão, às vezes é uma mãe, às vezes é o pai, às vezes é um primo, às vezes é um avô. Às vezes tem alguém que a gente reconhece ali, mas muitas vezes nós renascemos em famílias que nós não nos reconhecemos como parte daqueles. Mas nós somos obrigados a conviver com aqueles que pensaram como nós em outros tempos, que arquitetaram conosco as calamidades que nós vivemos, as intrigas, as dificuldades, as destemperanças, aquilo que foi presente em nós há algum tempo. Então somos obrigados a conviver com aqueles que estimulamos a pensar erroneamente como nós. E obviamente que nem sempre é fácil suportar a convivência com esses que um dia nós quisemos estar juntos por interesses momentâneos. Não sabíamos que iríamos arrastá-los para ser da nossa família em tempos breves, né? Então, compreender isso faz com que a gente aproveite, né, melhor a reencarnação, porque esses também precisam se transformar como nós, e na medida que nós vamos nos transformando, nós vamos aproveitando a oportunidade para fazer algo por estes que estão conosco. E então isso é muito, muito relevante, porque vamos vivendo situações próprias de nossa vida espiritual. E ele continua. Estuda o quadro que te emoldura as atividades. Olha que importante. Estuda, vamos prestar bastante atenção. Estuda, para, analisa, reflete e estuda. Estuda o quadro que te emoldura as atividades diárias. E anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria, e eu vou acrescentar, íntima. Então, ficar um pouco de fora e observar a nossa própria vida, como se nós fôssemos outra pessoa. Observar aquilo que nós estamos sendo convidados a realizar diariamente. Não porque muitas vezes nós corremos atrás que nem loucos, mas porque aquela oportunidade surgiu na nossa vida, às vezes de maneira inesperada. Aquilo é uma oportunidade redentora, que, se bem estudada por nós e aproveitada, vai tornar a reencarnação algo extremamente proveitoso para a nossa vida como espírito, nos colocando muitas vezes hábeis e habilitados a contribuir de forma mais expressiva e intensa com a obra do Criador. Então vamos nos sentir amparados, felizes,
pelas circunstâncias que estamos vivendo hoje, mesmo que sejam aquelas provocadas por nós mesmos, porque tudo é a mão de Deus socorrendo a nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição. Jesus, nosso Mestre, irmão maior, que nos acompanha os passos para que nós possamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Jesus, nosso Mestre amado, que nesta hora seu olhar doce e misericordioso desça sobre todos nós para nos fortalecer. Que estejamos unidos num só ideal de aprender a viver de acordo com as leis divinas, amando aqueles que nos cercam, oferecendo do que temos de melhor uns para os outros. Permita, Mestre, que nesta hora o Senhor nos envolva para que nós possamos abrir os nossos olhos e ver as infinitas oportunidades de progresso que a reencarnação nos oferece. Que possamos aproveitar, Mestre, o dia de hoje para nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples que o Pai nos confere. Permita, Senhor, que possamos estar em Seu nome, que possamos, Mestre, oferecer do que temos de melhor. Socorre, Jesus, nossos irmãos queridos, inscritos nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que eles sejam visitados nesta hora, fortalecidos, amparados nas suas necessidades mais íntimas. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare. Que possamos, Senhor, onde quer que nos encontremos no dia de hoje, sermos espíritos gentis, amorosos, dispostos a servir em Seu nome, para que a terra do cruzeiro, a pátria do Evangelho, Senhor, seja a morada de espíritos conscientes dos seus deveres espirituais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.